Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. E como nós havíamos combinado na semana passada, hoje a gente vai tratar da via motora, ou seja, daquela parte do sistema nervoso central que leva as informações até a periferia, até os órgãos ou tecidos-alvo, certo? Muito bem. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, o que essa figura está mostrando para vocês é exatamente isso. Vocês estão vendo aqui representado, ó, nesse quadrado, nesse retângulo marrom aqui, o sistema nervoso central. Nesta parte mais inferior, vocês estão vendo os tecidos-alvo. E aqui ele cita o músculo estriado esquelético, o músculo liso, o músculo cardíaco e glândulas, certo? Muito bem. Então, vocês podem observar que, saindo lá do sistema nervoso central, pela raiz ventral do nervo espinhal, tem neurônios que inervam o músculo estriado esquelético. Estes neurônios são chamados, ele chamou aqui de fibra motora somática, ou neurônio motor somático, certo? Então, este músculo estriado esquelético, o animal tem controle voluntário sobre ele. E esses estímulos nervosos chegam até o músculo estriado esquelético por estes neurônios motores que nós chamamos de neurônios motores somáticos, certo? Muito bem. Já olhando mais para o meio e para a direita desta figura, vocês observam que, saindo também do sistema nervoso central, existem esses dois neurônios aqui e que levam os estímulos motores até o músculo liso, o músculo cardíaco e glândulas. Muito bem. Estes neurônios aqui estão representando os neurônios simpáticos. Então, estes neurônios motores que a gente está vendo agora são os neurônios simpáticos. E se a gente começa a comparar o simpático com este motor somático que ele chamou aqui, ó, vocês observam algumas diferenças. Por exemplo, aqui existem dois neurônios, né? Eu vou chamar aqui de neurônio 1, e aqui existe um segundo neurônio que eu vou chamar de neurônio 2. Ou seja, existe uma sinapse no meio do caminho. Enquanto deste lado aqui, lado esquerdo, o motor somático, não. É um único neurônio que vai do sistema nervoso central até o tecido-alvo. Mas, no simpático, não. Existe uma sinapse, certo? Este neurônio número 1, a gente chama de neurônio pré-ganglionar. E o neurônio número 2 é chamado de neurônio pós-ganglionar. Por quê? Da onde vem esse ganglionar? Este ganglionar vem dessa estrutura redonda que está representada aqui, ó, que é chamado de gânglio do sistema nervoso autônomo, via simpática. É neste gânglio que ocorre a sinapse do neurônio pré-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar. Então, o neurônio pré-ganglionar sai do sistema nervoso central e vem até o gânglio. E o neurônio pós-ganglionar leva o estímulo do gânglio até o tecido-alvo. Certo? Muito bem. Se nós olharmos agora a via parasimpática, e lembrando para vocês que, mais uma vez, né, que neurônios simpáticos e os neurônios parasimpáticos formam o sistema nervoso autônomo. Ele chama aqui na sigla de sistema nervoso vegetativo.
mas vamos chamar de sistema nervoso autônomo, que é o nome mais utilizado e que não gera nenhum tipo de confusão. Então, sistema nervoso autônomo, formado por neurônios simpáticos e os neurônios parasimpáticos. Se vocês observarem a via parasimpática, esses neurônios motores aqui da via, né, parasimpática, vocês vão observar que da mesma forma que os simpáticos, né, tem um neurônio que sai do sistema nervoso central, vai até o gânglio do sistema nervoso autônomo parasimpático. Lá no gânglio, este neurônio, agora vocês já sabem que eu chamei de número 1, mas é o pré-ganglionar, faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que por sua vez leva os estímulos até o tecido-alvo, que são os mesmos do simpático, músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. E este neurônio pós-ganglionar, que está identificado aqui, eu chamei de neurônio número 2. Né? Então, se vocês comparam o parasimpático com o motor, da mesma forma, vocês vão encontrar uma sinapse aqui no meio do caminho que ocorre nos gânglios do sistema nervoso autônomo. Tá? Se nós compararmos o simpático e o parasimpático, vocês vão observar aqui, comparando simpático e parasimpático, que os gânglios do sistema nervoso simpático estão mais próximos ao sistema nervoso central. Tá? Aqui, basicamente, sistema nervoso central está se referindo à medula espinhal. Tá? Poderia ser encéfalo se a gente considerasse pares cranianos, mas vamos imaginar, mas pares cranianos aqui a gente estaria se referindo só a sistema nervoso autônomo. Né? Vamos imaginar que isso aqui, então, sistema nervoso central, está representando a medula espinhal. Tá aqui. Muito bem. Então, vocês comparam que estes gânglios do sistema nervoso autônomo estão mais próximos da medula espinhal, do sistema nervoso central. E os gânglios do sistema nervoso autônomo, por sua vez, estão mais próximos do tecido-alvo já, muitas vezes lá na cápsula do tecido-alvo, certo? Essa é uma diferença, digamos assim, anátomo-histológica, né? Do ponto de vista fisiológico, não tem muito interesse nessa diferença. A gente tem mais interesse em outras diferenças. Certo, pessoal? Então, nesta figura, vocês estão enxergando a via motora, constituída por neurônios motores somáticos e por neurônios do sistema nervoso autônomo, via simpática e via parasimpática. Certo? Muito bem, vamos para a próxima figura ainda falando disso. Esta figura mostra para vocês, basicamente, o que vocês estavam vendo na figura anterior, com alguns acréscimos de informação aqui. Vamos lá. Aqui está representado o sistema nervoso central e aqui está representado um tecido-alvo. Levando informações do sistema nervoso central até o músculo estriado esquelético, está aqui o neurônio motor somático, que agora vocês já conhecem, né? Via motora somática, formada pelos neurônios motores somáticos. Muito bem. Então, qual é a informação a mais que esta figura traz? Aqui, ó, nesta figura, já aparece o tipo de neurotransmissor que é liberado nesta sinapse aqui. E o neurotransmissor liberado na sinapse entre neurônio motor somático e músculo estriado esquelético é a acetilcolina. Esta sigla aqui, ó, ACH, se refere a acetilcolina, tudo junto. Acetilcolina é o neurotransmissor liberado aqui. Muito bem. Se nós olharmos agora a via autônoma, ou seja, simpáticos e parasimpáticos, primeiro ele mostra aqui o parasimpático, né? Vocês vão observar, saindo do sistema nervoso central, também pela raiz ventral
do nervo espinhal está lá o neurônio, que eu chamei de 1, mas que agora vocês sabem que é um neurônio pré-ganglionar, fazendo a sua sinapse lá no gânglio com um neurônio pós-ganglionar, que leva este estímulo até o tecido-alvo, que aparece aqui, ó, músculo liso, músculo cardíaco, glândulas, tecido adiposo. Esses são os tecidos-alvo do sistema nervoso autônomo. Muito bem. Então, aqui, vocês observam, né, na sinapse dentro do gânglio aqui, vocês observam a sinapse entre pré e pós-ganglionar parasimpático, o neurotransmissor é o mesmo que eu citei anteriormente, acetilcolina. E o neurotransmissor que é liberado lá na sinapse entre o neurônio pós-ganglionar e o músculo liso, cardíaco, etc., também é acetilcolina. A diferença, pessoal, a única diferença fisiológica é que aqui, ó, na sinapse do pós-ganglionar com o tecido-alvo parasimpático, o tipo de receptor é diferente. Ele chama aqui de receptor muscarínico, enquanto aqui o receptor é receptor nicotínico. Lá no tecido, no músculo esquelético, né, no neurônio motor somático, também ó, o receptor é nicotínico. Essa é a grande diferença. Mas a acetilcolina, o neurotransmissor, é o mesmo, que é liberado nessa sinapse neuromuscular. Perdão, nesta sinapse neuroefetora, ou seja, do neurônio do sistema nervoso autônomo com o tecido-alvo. Tá? Se nós olharmos agora a via simpática, a gente vai ver que tem alguns acréscimos de informação aqui. Então, de novo, né? Sistema nervoso central, sai de lá o neurônio pré-ganglionar, faz a sua sinapse no gânglio, libera o mesmo neurotransmissor aqui, ou seja, acetilcolina, mesmo tipo de receptor nicotínico aqui, e, por sua vez, os neurônios pós-ganglionares simpáticos saem do gânglio e levam esta informação até os tecidos-alvo. Certo? Vocês estão vendo os dois representados aqui. Muito bem. Aqui tem uma diferença. O neurotransmissor liberado nesta sinapse aqui, ó, não é mais a acetilcolina. É a noradrenalina. Esse NA ali representa noradrenalina, tudo junto, noradrenalina, que é uma, digamos assim, é o precursor da adrenalina, mas é noradrenalina, tá? É um neurotransmissor bastante comum, vários neurônios no organismo animal produzem e liberam noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, mesma coisa. Muito bem. Então, a noradrenalina é o receptor, ou perdão, é o neurotransmissor liberado pelos neurônios pós-ganglionares simpáticos, tá? Eu esclareço para vocês que ele representou 2 aqui unicamente para chamar a atenção de vocês da diferença entre receptores aqui, ó. Ou seja, a noradrenalina tanto ativa receptores ou se liga a receptores alfa, quanto também a receptores beta-1. Então, depende do tipo de célula que vai receber a noradrenalina, ela pode ter receptor alfa ou receptor beta-1. Tá? Ambos reconhecem noradrenalina. Muito bem. A grande, digamos assim, a informação adicional bem interessante nesta figura está bem embaixo aqui, ó. Ainda falando sobre a via simpática, certo? Ainda falando sobre a via simpática, tá aqui, ó, chamou a atenção de vocês, via simpática, né? Lá está o sistema nervoso central, medula espinhal representada, sai de lá o neurônio pré-ganglionar, certo? E este neurônio pré-ganglionar aqui não vai fazer a sua sinapse no gânglio,
como os demais que nós vimos até agora. Não, não, pelo menos não num gânglio característico, né? Por quê? Porque esse tipo de neurônio pré-ganglionar simpático vai até a adrenal. Vocês sabem que as adrenais, também conhecidas como suprarrenais, são duas e estão localizadas intimamente ali aos rins. Então, tem uma de cada lado, né? Então, e é uma glândula. A adrenal é uma glândula, certo? Muito bem. Esta glândula, ela tem uma porção mais interna que é chamada de medula da adrenal. Essa porção aqui que vocês estão vendo, ó, que está representada em roxo aqui. Essa parte mais interna da adrenal é conhecida como medula da adrenal. Não confundir medula da adrenal com medula espinhal, né? Não tem nada a ver. Medula espinhal é medula, tá? Muito bem. Medula da adrenal. Aqui, ó, o pré-ganglionar libera o seu neurotransmissor, sua acetilcolina, e vocês estão vendo este neurônio, que deixa eu sublinhar de uma cor diferente. Vocês estão vendo aqui, ó, essa estrutura aqui que eu circulei. Essa estrutura é um neurônio pós-ganglionar modificado. Por que modificado? Porque ele não tem neurônios. Perdão, ele não tem axônios. Tá? É um neurônio pós-ganglionar modificado. Por que modificado? Porque ele não tem axônios. Então, na medida em que ele recebe o estímulo do neurônio pré-ganglionar, ele produz uma substância e libera esta substância na corrente sanguínea, certo? Está aqui, ó, vaso sanguíneo. Então, ele libera a medula da adrenal, esses neurônios pós-ganglionares modificados, que praticamente formam a medula da adrenal, quando eles são estimulados, eles liberam uma substância na corrente sanguínea. Esta substância, representada por esses triângulos aqui, ó, cai na corrente sanguínea e vai agir em diversas regiões do corpo do animal. Vai ter diferentes efeitos no animal, né? Principalmente lá no miocárdio e nos próprios vasos sanguíneos. Mas que substância é essa? Essa substância está representada aqui por este álcool. Tá, mas que substância é essa? Esta é a adrenalina, certo? A adrenalina, vocês sabem, né? É um neurohormônio que também tem ação de neurotransmissor, que é liberada na corrente sanguínea sempre que o animal está numa condição de alerta, certo? Que a gente chama, vocês podem encontrar em algum livro aí referida como uma situação de luta ou fuga, ou seja, que o animal está alerta, né? Que ele está pronto para reagir. E quando ele está alerta, a gente observa um aumento na frequência cardíaca do animal, né? A gente percebe que ele fica atento, a musculatura enrijecida, ele fica pronto para reagir. Pois isso tudo é efeito da adrenalina, tá? Que é esta substância produzida na medula da adrenal. Então, se vocês nunca tinham pensado, mas de onde vem esse nome adrenalina? É fácil de lembrar, adrenalina adrenal, né? Produzida lá na medula da adrenal, certo? E a adrenalina vai se ligar aos mesmos receptores, pelo menos alguns receptores são os mesmos, da noradrenalina. Tá? Então, a adrenalina também é capaz de se ligar neste tipo de receptor beta-1. Também vai se ligar num receptor mais específico para ela, que é o beta-2. Mas qual o efeito, professor, da noradrenalina e da adrenalina se ligarem ao mesmo tipo de receptor? O efeito é que essas duas substâncias têm uma ação semelhante, é igual, ou seja, elas são estímulos simpáticos.
A diferença é que a adrenalina ela cai na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo, né? A noradrenalina vai agir na sinapse ali, como um neurotransmissor, tá? A noradrenalina é mais um neurohormônio neste exemplo aqui, certo? Mas tanto noradrenalina quanto adrenalina são estímulos simpáticos, certo? E os estímulos simpáticos, eles predominam sobre os estímulos parasimpáticos sempre que o animal está numa situação de alerta, durante o exercício físico, durante alguma situação em que ele se vê em perigo, que ele precisa reagir rápido, certo? Então, isto há sempre uma predominância do simpático sobre o parasimpático nessas situações que a gente chama de luta ou fuga. Certo, pessoal? Muito bem, espero que tenha ficado claro para vocês aqui a via motora, né? Tanto a via motora somática quanto a via autônoma, simpática e parasimpática. Continuando ainda, vamos ver mais uma figura aqui. Aqui, ó, nessa figura, vocês estão vendo a mesma coisa que vocês estavam vendo antes. Agora, talvez, mais bonitinho o desenho, né? Vocês estão vendo do lado esquerdo aqui, ó, o neurônio motor somático representado. E do lado direito da figura, vocês estão vendo, cadê? Um neurônio, primeiro um neurônio pré-ganglionar e depois vocês estão vendo um neurônio pós-ganglionar representado aqui. Isso é fácil de vocês identificarem agora que a parte direita da figura está representando sistema nervoso autônomo, né? Porque se tem pré-ganglionar e pós-ganglionar, se refere a simpático e se refere a parasimpático, ou seja, as duas vias do sistema nervoso autônomo. Está fácil agora. Uma outra informação que tem aqui, que é fácil de identificar se é autônomo ou se é motor somático, é o tecido-alvo, né? Aqui está mostrando para vocês como tecido-alvo o músculo esquelético, e aqui está mostrando para vocês o músculo liso, porque nos órgãos o que existe é a musculatura lisa, aquela musculatura que o animal não tem controle voluntário sobre ela, é um controle involuntário, portanto, autônomo, por isso, sistema nervoso autônomo, certo? Essa figura é interessante também porque ela nos dá a chance de enxergar aqui, ó, um nervo espinhal, né? Se vocês pegarem isso aqui, ó, isso aqui está representando um nervo espinhal. Aqui o neurônio sensitivo levando informação para o sistema nervoso central, ou seja, levando informação para a medula espinhal, e aqui está representado o neurônio motor, né? Ou seja, neste caso, o neurônio motor somático, que vai trazer a resposta motora até o tecido-alvo. Da mesma forma, deste lado direito aqui, vocês estão vendo neurônios sensitivos que levam essa informação dos órgãos agora, né, até o sistema nervoso central. É gerada uma resposta, tanto na medula quanto no encéfalo, e essa resposta é trazida por neurônios autônomos e que vão fazer a sinapse no gânglio, né, do sistema nervoso autônomo. Aqui ele não está separando o gânglio simpático do parasimpático. E depois do gânglio, sai o neurônio pós-ganglionar que vai levar a informação até o tecido-alvo. Isso aqui parece um intestino, né, um segmento de uma alça intestinal. Significa que quando o alimento chegar aqui, ó, né, esta parede vai ser distendida, esta parede, essa musculatura vai ser distendida, e isso aqui vai gerar estímulo sensitivo, e a resposta motora será para que, então, essa musculatura relaxe e contraia, ou seja, faça o movimento peristáltico, para que esse alimento vá progredindo ao longo do intestino, certo? Poderia ser rumen, poderia ser estômago, poderia, enfim, ser qualquer órgão que tenha músculo à sua parede, útero, enfim. Tá bem, pessoal? Então, mais uma vez, para deixar claro,
essas vias motoras. Tá? Vamos ver aqui. Tem mais uma figura. E esta figura, né, eu não vou ficar repetindo, ela é bem autoexplicativa, né? Tem exemplos aqui do efeito, tanto simpático quanto parasimpático, em diferentes órgãos. Tá? Vocês observam que aqui, assim, ó, deixa eu pegar a cor azul. Vamos ver aqui. Ó, aqui, daqui para cima, é encéfalo. Tá? Então, o encéfalo. Aqui aparece o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, eu chamei de E aqui. Tudo isso aqui é encéfalo. Tá? Que está em verde aqui, ó, está representando o encéfalo. Daqui para baixo está representando medula espinhal. Tá? Então, vocês conseguem ter um panorama agora, né, completo do sistema nervoso central. Tá bem? Então, existem existem nervos simpáticos saindo de diferentes regiões da medula espinhal. E existem nervos ou neurônios, né, parasimpáticos saindo do encéfalo, especificamente do tronco encefálico, e lá da porção mais caudal da medula, né, daquela região sacral lá. Certo, pessoal? Aqui os gânglios, né, simpáticos, bem próximos à medula, e aqui os gânglios parasimpáticos já estão bem próximo dos órgãos, às vezes internamente a cápsula do órgão, por isso não está aparecendo aqui, tá? Então, é uma figura bem autoexplicativa que vocês podem, na medida em que tiverem interesse, irem pesquisar ação simpática e parasimpática em cada um desses órgãos que aparecem aí, e mais algum que não aparece nessa figura aqui. Certo, pessoal? Estamos nos encaminhando, então, para o final. Espero que tenha ficado bem caracterizada essa via motora, a via sensitiva nós já tínhamos falado, né? E aí sim, hoje nós já fizemos mais um meio campo entre sistema nervoso central e sistema muscular, e na semana que vem, a partir da semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia do sistema muscular. O que acontece no músculo para que esse músculo contraia e relaxe a partir do momento da chegada dos neurotransmissores nele, seja músculo estriado esquelético, seja músculo liso ou seja músculo cardíaco. Certo, pessoal? Um excelente resto de semana para todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.